Olha, eu vou admitir um tremendo de um viés que eu tenho com Hitman, Assassino por Acaso, já que não tem como eu não me identificar com um filme sobre um cara que fica inventando um monte de visuais diferentes, pirando nos figurinos e se divertindo horrores com tudo isso. Mas fora essa questão pessoal e levemente obcecada com a própria imagem, a verdade é que esse novo filme do diretor Richard Linklater é simplesmente uma delícia de assistir. Ele é refrescante, original, ele é imprevisível, ele se apoia no carisma e presença de cena dos seus protagonistas, mas não só nisso, já que o roteiro é muito inteligente em providenciar situações intrigantes que prendem a nossa atenção sem desperdiçar a chance de cavar mais fundo, de provocar reflexões sobre construção de identidade, sobre a tensão que existe entre desejo e moralidade, sobre condenação criminal através de uma aplicação talvez precoce demais da lei e por aí em diante. Assassino por Acaso é uma raridade no cinema norte-americano. Ele é um filme de entretenimento adulto. Não desse tipo que vocês estão pensando, mas do tipo que consegue ser interessante intelectualmente, conceitualmente, filosoficamente, tanto quanto consegue ser atrativo emocionalmente, né? E sensualmente também, já que a sexualidade é um elemento decisivo que norteia as ações dos personagens e o filme aborda esse aspecto com gosto, diferente de muitas obras populares em Hollywood que parecem fingir que sexo não existe, né? É uma opinião do próprio Linklater falando especificamente sobre os filmes de super-heróis dos últimos anos. Aliás, o cinema norte-americano em geral vem sofrendo com superproduções cada vez mais caras, cada vez menos originais e mal-sucedidas, né, em ganhar o interesse e, consequentemente, a grana de um público que parece meio cansado de ir no cinema para ver a mesma coisa que ele tem visto há vários anos. Adaptações de quadrinhos, sequências de franquias estabelecidas, grandes propriedades intelectuais consolidadas, mas nitidamente esgotadas, enfim, a lista é longa. Assassino por Acaso parece compreender muito bem essa frustração e, com isso em mente, o filme procura fazer o que o protagonista faz. Na trama, o Gary, interpretado pelo Glenn Powell, é um professor de filosofia que faz bicos trabalhando na polícia, até que ele precisa substituir um cara afastado do trabalho e se torna um matador de aluguel fake, né? Alguém que finge ser um matador contratado para incriminar secretamente um contratante infeliz e prender pessoas assim antes que elas cometam o ato em si. Tipo Minority Report, mas com muito mais perucas e maquiagem. Um parêntese aqui, eu juro que a sinopse desse filme parece a trama de um livro do Jesse, personagem do Ethan Hawke na trilogia do Antes, do próprio Linklater, né? E não é difícil pra mim imaginar o cara jogando essa ideia naquela cena dele conversando com outros escritores no Antes da Meia-Noite. Mas voltando aqui, o lance é que o Gary revela ter um talento super inesperado pra essa enganação, né? E daí ele pega gosto por essa alternância de versões, estudando meticulosamente o seu público-alvo e escolhendo, dentre várias opções, aquela que vai se conectar melhor com cada pessoa. E assim como o personagem, o filme também vai trocando de personalidade, né? Trocando de gênero, mudando o clima da narrativa e buscando satisfazer plenamente quem está ali assistindo, mas ele faz isso estimulando sabores não tão explorados assim atualmente pelo cinemão comercial, trazendo de volta elementos que muitos filmes atuais parecem negligenciar e recusando se entregar para tudo aquilo que parece mais convencional, né? Ou que tem sido feito em excesso em filmes semelhantes. Por exemplo, pensando numa trama que envolve uma pessoa comum se envolvendo com o mundo do crime, da polícia, das operações secretas, seria muito esperado que o filme virasse eventualmente um filme de ação, né? Com o protagonista abraçando essa nova vida e se tornando magicamente um agente ativo e competente nesse universo que ele desconhecia. Só que esse misto de ação e comédia não deixa de ser uma fórmula meio desgastada que tem dominado boa parte das produções em Hollywood, então eu tinha muito receio de ver mais um filme desse tipo. Por isso é tão bacana que Assassino por Acaso não siga por esse caminho, né? Pelo contrário, o filme do Linklater vai se deliciar com o resgate das comédias malucas, ou screwball comedies, né? Que geravam seu humor das interações conflituosas e bastante verborrágicas entre homens e mulheres, aproveitando muito bem a química excelente entre o Glenn Powell e a Adria Arjona, né? O entrosamento e a sensualidade dos dois, mas também o seu talento cômico, a sua versatilidade. Na trama, isso acontece quando o Gary conhece a Madison, mais uma pessoa querendo contratar um assassino, só que ao invés de incriminar a garota, ele decide aconselhar e se relacionar com ela, gerando uma série de consequências cada vez mais drásticas nesse seu envolvimento com crime e com uma moralidade ambígua. Aliás, a gente já sabe que o Glenn Powell tá subindo muito rápido no estrelato, né? E esse filme só consolida isso ainda mais,
Mas que legal ver a Adria Arjona, que fez a série do Endor, e infelizmente Morbius, né? Mas que legal ver ela brilhando demais num papel que poderia facilmente ser só funcional, só utilitário, né? Isso não acontece porque o roteiro sabe fazer a personagem transitar entre uma posição de vítima e outra posição menos inocente, né? Numa dualidade que a atriz explora com uma vivacidade muito intensa que emana dos seus olhos castanhos expressivos. E que essa vontade de viver envolva decisões nem sempre muito certinhas é mais uma prova da maturidade do filme em habitar essas zonas cinzentas sem ter medo de perder a identificação do espectador, confiando que a gente vai entender, né, esse exercício filosófico sobre moralidade sendo proposto dentro de um filme assumidamente divertido. Nessa linha, a Alissa Wilkinson, que escreve no New York Times, vai dizer que parte do divertimento do filme está em torcer pelos personagens enquanto eles fazem escolhas que são, na melhor das hipóteses, flexivelmente éticas. Fazendo isso, a gente também pode brincar de ser imoral, e num filme estrelado por um professor de filosofia, isso é particularmente engraçado. Já o Brian Tallerico, do site Roger Ebert, comenta sobre a imprevisibilidade brilhante de Assassino por Acaso. Ele fala que tantos filmes telegrafam suas reviravoltas na trama e explicitam suas mensagens morais, e aqui não tem nada disso. Se você pedisse para 12 pessoas adivinharem para onde a história vai, ou mesmo para onde elas queriam que a trama fosse, você receberia 12 respostas diferentes. Essa imprevisibilidade vem inclusive de outra referência cinéfila que o Linklater traz aqui para o seu filme. Ele vai construindo gradualmente, né, uma cascata de infortúnios para os personagens, piorando a situação deles e eliminando as saídas mais fáceis, numa progressão narrativa tragicômica que, segundo Peter Bradshaw, do site The Guardian, tem o sabor de algo feito pelos irmãos Coen, com essa questão da violência criminal apresentada de forma levemente boba e satírica. E é até bacana que o personagem Jasper, muito bem interpretado pelo ator Austin Amelio, lembre muito um típico personagem dos irmãos Coen, né? Interpretado por caras como Tim Blake Nelson ou Steve Buscemi. Aliás, outra camada interessante do filme está presente nessa operação policial de assassino fake, encabeçada pelo Gary, que cria todo um cenário artificial para fazer uma pessoa se auto-incriminar, numa postura que parece querer condenar muito mais do que só evitar um crime, né? E de novo a gente pode discutir os limites éticos dessa ideia, né? Se vale a pena eliminar um mal que ainda não aconteceu antes dele acontecer, ou se a coisa mais humanitária a se fazer é esperar e torcer para que esse mal não seja cometido. Mas se esse mal for cometido contra alguém pior do que aquele que comete esse mal, será que isso é justificação ou não? Enfim, essa é uma ideia explorada em paralelo à temática principal do filme, mas que nunca deixa de receber a devida atenção, né? Já que ela até começa a história partindo de personagens secundários ou mesmo terciários, mas aos poucos ela se infiltra na trama principal e cria dilemas incontornáveis para os protagonistas, ocupando boa parte do conflito principal da trama. E mesmo assim, ainda sobra espaço suficiente para o que eu considero o principal foco de Assassino por Acaso, que é a questão da identidade. Como ela é construída, se ela é definitiva e imutável ou capaz de se transformar, de ser moldada, customizada, né? Antes de a gente entrar nos detalhes específicos, vale ressaltar o quanto o filme se diverte com essa troca de personas do Gary, proporcionando um palco maravilhoso para o Glen Powell experimentar a sua versatilidade como ator, numa abordagem que o Brian Tallerico vai interpretar como um comentário metalinguístico sobre a atuação em si. Ele está se fantasiando, né, mas também fazendo o mesmo tipo de pesquisa e trabalho de personagem que o próprio Powell fez em dezenas de papéis. Complementando isso, num artigo no site The Hindu, o Paul Chowdhury compara a performance do Glenn com a de um famoso comediante genial, dizendo que essa alternância entre a vibe nerd comum do Gary e os seus alter egos teatrais é feita com uma facilidade que evoca as transformações meio cara de borracha do Jim Carrey no seu começo de carreira. Aliás, eu adoro como algumas das transformações do Gary remetem diretamente a figuras homicidas do nosso imaginário cultural, né? Uma delas é a cara e voz da Tilda Swinton, que interpretou uma assassina no filme recente do David Fincher, mas que aparece aqui visualmente semelhante à sua personagem no Expresso do Amanhã. E a outra é descaradamente o Patrick Bateman do Christian Bale em Psicopata Americano, né? Discursando com aquela superioridade egocêntrica dos yuppies, aqueles jovens executivos arrogantes no mercado financeiro. Eu até diria que existe algo aqui também do filme Endiabrado, onde o Brendan Fraser, no auge da sua popularidade, interpretava uma coleção cartunesca e eclética de versões de si mesmo,
embora seja interessante pontuar que aquele filme se resolve rejeitando as personalidades artificiais e reforçando a personalidade original do cara como a solução para os seus conflitos. Enquanto o Assassino por Acaso vai numa linha talvez mais condizente com a complexidade atual, com o protagonista cada vez mais caminhando para abraçar de vez a sua identidade forjada, fazendo o contrário do Brendan Fraser. Mas para discutir melhor isso, vamos entrar nos spoilers. Se você ainda não viu o filme, assiste lá e depois volta para cá. Bom, eu acho bacana que o roteiro do Linklater e do Glenn Powell resolve ser didático nas reflexões que ele levanta e espalha ao longo da duração 5 aulinhas do Professor Gary que dialogam diretamente com os eventos que ele vai viver na trama. Na primeira, que abre o filme, o Gary elabora que uma das maiores fontes de aproveitamento da vida se encontra numa disposição de viver perigosamente, de assumir riscos e sair da zona de conforto. Um papinho bem de coach, né? Mas que tem as suas raízes filosóficas no pensamento do Nietzsche e que é interessante nessa cena justamente porque viver assim é o que o Gary menos faz. Ele é um cara super estagnado nessa zona de conforto, alimentando seus gatos e peixes e amargurando veladamente o fracasso do seu casamento numa existência meio levada no modo piloto automático. Não é exatamente surpreendente, então, que logo em seguida o Gary seja desafiado a sair dessa zona de conforto, mas é na segunda aula que o filme começa a apresentar o referencial teórico desse arco de personagem. O Gary diz que ele vai desafiar a noção do eu dos seus alunos. Ele vai questionar se esse eu não seria uma construção e se por isso, essa identidade não seria capaz de mudar, de se transformar e virar outra coisa. E de novo ele parece ensinar o que ele não pratica, já que na cena seguinte ele argumenta com a sua ex-esposa que ele não crê muito em mudanças de personalidade. E a partir daí a missão do filme é transformar essa visão de mundo do Gary, coisa que o roteiro faz através do conflito muito bem explicado pelo professor na aula número 3. Nesse momento, ele ensina os 3 aspectos de uma personalidade, segundo Freud, e a tensão constante que existe entre o id, o lado mais impulsivo, querendo sempre ceder aos nossos desejos primitivos, como sexo, violência e a vontade incontrolável de assistir Duna Parte 2 5 vezes no IMAX a despeito do rombo financeiro. E o superego, que é a nossa consciência, o lado mais certinho que obedece às normas sociais. E equilibrando esses 2 extremos estaria o ego em si, a ponte entre o instinto e a lógica, que representaria a nossa identidade como ela aparece mesmo para o mundo. Mas o problema é que o Gary até então parecia viver unicamente voltado para o superego, E é o seu envolvimento com a Madison que desperta esse id adormecido, provocando o desejo e a busca pelo prazer e abalando bastante a identidade do protagonista que finalmente se entrega para os seus impulsos. Na quarta aula, a gente assiste a um exercício de moralidade, quando o Gary propõe a eliminação de um sujeito problemático em prol da preservação social coletiva, Algo que os alunos rejeitam quando se pensa no contexto civilizado dos tempos atuais, mas aceitam se o contexto fosse o da antiguidade, mais selvagem, livre de regras e de cancelamentos nas redes sociais. E é justamente essa encruzilhada que vai ditar o clímax do filme quando o Jasper descobre os rolos entre o Gary e a Madison, descobre inclusive que ela eventualmente matou sim o seu ex-marido, e juntos esse casal decide matar o Jasper, eliminar o sujeito problemático e preservar o bem coletivo, mesmo que esse bem seja só o deles mesmos. E o Gary consegue fazer isso justamente porque ele já foi transformado pela sua entrega ao id, aos seus impulsos, e por isso ele resolve a situação pensando como seus alunos pensaram no contexto selvagem e não no contexto da civilidade. A conclusão da quinta e última aula, portanto, não é nada surpreendente, O Gary diz que agora ele acredita sim que uma transformação de personalidade é possível, que não existem absolutos morais e que por isso você precisa agarrar a identidade que você quer para si. Eu adoro que ele diga isso de um jeito tão casual depois de a gente ver a forma cinzenta como ele agarrou essa sua nova identidade, mentindo para os outros, enganando a polícia e matando o cara que se opunha completamente aos desejos que ele queria realizar. E como nada disso foi apresentado de forma maniqueísta na trama, o que sobra é o espaço amplo para a gente levar essa discussão toda para fora do filme.
Será que o Gary foi correto em fazer tudo que ele fez? Será que o mundo não é melhor sem o Jasper, que era um policial corrupto, né, nitidamente desprezível? Será que a Madison não merece viver uma vida melhor depois de viver aprisionada por um marido opressivo, mesmo que isso custe a vida desse marido claramente tóxico? Isso tudo fica no ar, mas é bacana que um filme tão focado em divertir se proponha também a gerar discussões filosóficas, né? A ser mais do que só o que se esperaria dele, a subir o nível de obras semelhantes, né? Mesmo sem esquecer sua proposta principal de entretenimento. Esse definitivamente não é um filme de ação policial genérico, ou mesmo uma comédia romântica projetada pelo algoritmo, né? Mas sim uma obra criada com bastante intenção pelos envolvidos e que não deixa de homenagear, nessa brincadeira com identidades, a própria pluralidade de estilos e personalidades do cinema em si. Algo representado maravilhosamente na cena onde o Gary usa o texto no celular para orientar a Madison a não se incriminar, já que a polícia consegue ouvir tudo que eles conversam, mas não consegue ver esse texto. Assim como nós, o público, não vemos o roteiro, né? Mas assistimos a interpretações criadas para nos enganar também. E nesse sentido, o jeito como o Gary vai conduzindo a intensidade da performance da Madison lembra até a forma como diretores de filmes mudos lapidavam seus atores em tempo real. E a coisa toda vira uma bela encenação improvisada, onde duas pessoas constroem intencionalmente suas identidades perante uma plateia. E pensando bem, será que nós também não somos atores nesse grande palco da vida? Fica aí a pergunta, mas e você? O que você achou de Assassino por Acaso? Comenta aí, vamos continuar a discussão. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.